a todos e aprova. Estamos por lançar este mês um edital para conselheiros do CRPS, que envolva também o FAP, e criamos, para aumentar a produção, o Gabinete de Crise e Diligências, que fala com a sociedade, que fala com os segurados. Esse Gabinete de Crise e Diligências, ele entra em contato com as partes para pedir documentações. Um acordo que eu fiz com... Olá pessoal, tudo bem? Sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal VF News. No vídeo de hoje é um conteúdo muito importante, onde eu trago informações, certo? Para você que tem processos aí no Conselho de Recursos do INSS, está aguardando respostas, certo? Olha só, essa semana, no dia 12, eu assisti uma live no canal Anfip, né? Anfip Nacional é o nome do canal. E lá estava sendo entrevistado o presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, e também aí o presidente do CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, onde ele traz informações muito importantes, principalmente para os segurados que estão com divergência, aí nos seus processos, certo? Bom, segundo o senhor Marcelo Fernando Bórcio, certo? Ele é presidente do Conselho de Recursos da Previdência, o CRPS, certo? Ele diz que criou um gabinete de crise de diligência para os segurados com processos em recursos do INSS que tem aí alguma pendência de documentos, certo? Vocês prestem bastante atenção neste conteúdo e desde já peço aqui permissão ao canal aí, certo? Anfib, para transmitir para as outras pessoas este conteúdo, pois é muito importante e as pessoas precisam saber disso, tá bom? Então, vamos lá ao conteúdo. Peço a vocês que assistam até o fim para que vocês possam entender aí muitas novidades que o CRPS traz para os seus segurados, tá bom? Então, vamos lá. De recursos da Previdência Social, mas antes fazer um breve histórico de como estava o cenário previdenciário antes das reformas. Nós tivemos logo no início de 2019 a MP 871, que se converteu na Lei 13.846 de 2019, com alteração em regras de benefício por incapacidade, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão, enfim. Tivemos algumas alterações que fizeram com que a Previdência, de algum modo, coibisse as fraudes previdenciárias. Então, essa foi uma mini-reforma anunciada em 2019 que fez com que, de algum modo, o número de pedidos previdenciários aumentasse enormemente os recursos para o CRPS. Na sequência, tivemos a Emenda Constitucional 103 de 2019, com alterações bastante profundas em relação aos cálculos da pensão por morte, regras de acumulação. Nas aposentadorias, a mudança do cálculo da aposentadoria em relação à média, não mais desprezando 20% dessa média das remunerações. Ali tem alguns benefícios, caiu de uma forma drástica, de 100% para 60%, mais 2% a cada ano, que supera 15 ou 20 anos de contribuição. A aposentadoria especial com idade mínima, uma transição. A renda mensal inicial pôde e está sendo implementada acima de 100%, se a pessoa tem mais de 40 anos de contribuição, se homem, ou 35 se mulher. Várias transições para o regime geral, de 50%, de 100%, pouco menos de transição para os servidores no regime próprio, e os pedágios, né? Então, de algum modo, nós tivemos um grande número de mudanças que levaram, obviamente, até antes dessas mudanças, presidente Décio, os pedidos previdenciários, aquela corrida previdenciária, digamos assim, para tentar preencher critérios da lei, das normas, para poder atingir os benefícios. E, obviamente, com alguma negativa da autarquia previdenciária, INSS, fatalmente, muitos desses casos se dirigiram ao CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que eu já vou dizer a nossa estrutura e como é que está funcionando.
Bom, e numa terceira fase, digamos assim, a pandemia em 2 etapas. A antecipação do benefício de capacidade temporária, o antigo auxílio-doença, para que a pessoa encaixasse o laudo no meu INSS para poder receber um benefício em face de um salário mínimo, e depois agora a mudança normativa nessa segunda onda da pandemia, encaixando além do laudo a documentação médica para análise desses benefícios. Então veja a quantidade de mudanças normativas que levam as pessoas a questionar, a pedir, ou até mesmo diante de uma negativa da autarquia previdenciária do INSS, subir o recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Só para falar um pouco de estoque, tem aí por média de 54 a 60 mil recursos no INSS chegando no Conselho em relação à antecipação do benefício, a primeira etapa dessa terceira fase previdenciária que envolve a pandemia, e estão subindo para o CRPS para análise. Bom, o que é o CRPS? Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele possui 82 anos de existência, presidente Décio. Agora, em 15 de junho de 1939, vamos fazer 82 anos. O INSS, ele advém da 23 de janeiro de 24, da Lei Eloy Chaves, em que instituiu a Previdência no Brasil, de cunho privado inicialmente, depois público com Getúlio Vargas, mas o CRPS ele surgiu na segunda vice-presidência do Conselho Nacional do Trabalho, lá da era de Vargas, para julgar recursos contra as decisões das caixas de aposentadoria e pensão, dos institutos de aposentadoria e pensão naquela oportunidade. Então, já desde muito tempo o CRPS existe, é um órgão revisor da autarquia previdenciária. Muitos confundem o CRPS como integrante do INSS, nunca foi integrante, é um órgão revisor, é um tribunal administrativo que tem uma ascendência revisional processual administrativa. A sua estrutura está calcada em juntas de recurso primeira instância e câmaras de julgamento de segunda instância. Nós temos praticamente em todos os estados da federação juntas de recurso, e analisam recursos ordinários interpostos contra as decisões do INSS. Com a mudança da MP 871, que eu acabei de dizer, nós ganhamos mais 2 atribuições: julgar também o fator acidentário de prevenção, que incide sobre o seguro de acidente de trabalho na folha de salário das empresas, que possuem ali um prazo em novembro de todo ano, para questionar o fator acidentário de prevenção, que é instituído pela Secretaria de Previdência anualmente, que leva em consideração a frequência, a gravidade e o custo dos acidentes do trabalho, para poder aumentar em até o dobro, diminuir até metade o seguro de acidente de trabalho, o SAT, que é em relação ao grau de incapacidade laborativa dos riscos do ambiente do trabalho das empresas. E também julgar os critérios estabelecidos na Subsecretaria de Regimes Próprios para os entes federativos subnacionais, prefeituras e estados, o DF, quanto à questão de fiscalização, quanto às normas gerais, a 9717 e 98, o custeio desses regimes próprios, as questões de previsão atuarial, a expansão atuarial e cálculos atuariais desses regimes próprios, e também a questão da compensação previdenciária entre regimes, né, de uma municipalidade para outra, do município para o estado. Então, o CRPS está por implantar aí o julgamento em relação ao RPPS. Então, veja, 2 novas atribuições, cresceram muito as nossas atribuições, e nós precisamos, né, estamos aí em trabalho conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para também crescer as nossas estruturas, né, para que a gente tenha condições de realizar esse trabalho, não só em relação aos benefícios previdenciários, ao BPC-LOAS, que é pago e executado pelo INSS, mas como também essas 2 novas frentes do CRPS, julgar o FAP e julgar o RPPS. Com a possibilidade de criação do órgão gestor único, como diz a MP, a Emenda Constitucional 103/2009, em que cada ente federativo tem que ter um único órgão gestor de previdência, o INSS talvez caminhando para ser esse órgão gestor do RPPS e passando a conceder benefícios também para os servidores públicos e pensão por morte,
provavelmente a sequência lógica é que recursos contra possíveis indeferimentos do INSS para servidores também venham para o CRPS, precisa alterar a 8.213 para abarcar essa atribuição também. Então, o número de possibilidades de aumento, veja, aumento de recursos em questões pré-pandêmicas que eu acabei de dizer. Mini-reforma, reforma e a questão da própria pandemia, o auxílio-doença. Aumento de estrutura dentro de 2019, perdão, de atribuições dentro de 2019. Então, veja a avalanche de recursos que o CRPS tem sido visitado. Quantidade de recursos que nós temos hoje gira em torno de 1.399.000 recursos. A Justiça do Trabalho tem hoje entre 600 e 700 mil recursos. Então, nós temos aí praticamente o dobro de recursos de processos que tem toda a Justiça do Trabalho. Nós temos um regimento interno finalizando a sua nova estrutura, uma instrução normativa única que está fazendo toda a junção de provimentos e portarias publicadas. Estamos unificando tudo numa instrução normativa única, está para ser publicado. Criamos a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Treinamento dos Conselheiros do CRPS, servidores. Essa era uma deficiência enorme, que os nossos conselheiros não tinham uma estrutura para se capacitar, para se desenvolver, e a escola veio com essa pegada. Nós temos a rede social da escola do CRPS, que fala também pelo CRPS, e ali convido a todos a seguirem a escola, @escola do CRPS, dentro do Instagram, dentro das demais... Estão me ouvindo e vendo? Sumiu a tela aqui. Não está normal, só... Está normal? Normal. Ótimo. A escola do CRPS, então, ela faz parte hoje de uma estrutura que altera também os certames para contratar conselheiros. Hoje, nós não estamos fazendo apenas por aceitação de indicação de pessoas qualificadas das entidades federativas e confederativas sindicais, mas que tenha realizado o curso na escola, que é aberto, gratuito a todos, e a prova. Estamos por lançar este mês um edital para conselheiros do CRPS, que envolva também o FAP, e criamos, para aumentar a produção, o Gabinete de Crise e Diligências, que fala com a sociedade, que fala com os segurados. Esse Gabinete de Crise e Diligências, ele entra em contato com as partes para pedir documentações. Um acordo que eu fiz com o INSS, com o Léo, nosso presidente aí do INSS, amigo nosso, para que os processos viessem do jeito que estão, para que nós fizéssemos a instrução. E realmente tem sido assim, os processos vêm no estado que se encontram, e os nossos diligenciadores dentro desse gabinete de diligência buscam todos os documentos no sistema, todas as informações, e quando não há muita informação, por vezes, às vezes até a peça inaugural do recurso, nós entramos em contato com o segurado, com o dependente, através do telefone, através do WhatsApp, através do e-mail e através até de correspondência, quando não se acha nenhum contato, por vezes a pessoa é hipossuficiente, não tem nenhum meio tecnológico, e esse gabinete de crises de diligência, ele já enfrentou até crises, né, de, às vezes, ser interpretado pelo segurado como fraude, quem são essas pessoas, mas aos poucos os advogados e as partes estão conhecendo esse gabinete de diligências, e até faço um pedido aqui para o Léo, para que o 135 também seja informado desse gabinete de diligências, porque parece que estão, por vezes, lá informando que desconhece essa estrutura, e estão dizendo que é fraude, mas é só uma questão de ajuste. Tenho certeza que vai avançar bem 135 aí, sabendo da existência do gabinete de diligências do CRPS, para poder levar à frente essas informações. Instruir o processo para aumentar a produção. Por quê? Porque 1.300.000, 1.400.000 processos, nós temos uma capacidade anual de julgamento de 500 a 600 mil processos, e nós queremos aumentar essa produtividade, mas para aumentar essa produtividade, nós precisamos de orçamento. O orçamento do CRPS nunca foi tão alto, tivemos um bom ano passado, esse ano um não tão bom, por conta dessa questão orçamentária do país todo,
e nós precisamos aumentar esse volume de orçamento do CRPS, por quê? Porque o nosso conselheiro, que não é de governo, ele ganha jeton para julgar, é um advogado contratado, que ganha jeton para julgar. Nosso máximo de julgamento são 100 processos por mês, cada conselheiro, e nós queremos alterar a norma, e também precisamos de orçamento para isso, porque senão, com a lei complementar aí de teto aí dos gastos aí na pandemia, não podemos aumentar gastos, aumentar despesas, né? E só podemos ter esse aumento quando tivermos um orçamento já indicado. E aumentando a produção, evitaríamos essa chuva de mandados de segurança que temos hoje em dia. Respondemos, em média, 400 mandados de segurança por semana, 1.600 a 2.000 por mês. Respondo eu a 7 ações civis públicas, inquéritos civis públicos, por uma certa letargia do Conselho, que ela se explica porque esse volume todo, né? São as normas, a mini-reforma, a reforma, a pandemia, né? A antecipação, muitos recursos, e gerou ali um volume enorme de recursos perante o CRPS, e o CRPS hoje está, de algum modo, tentando melhorar seus aspectos estruturais, procedimentos, fluxos. Criamos o GCD para isso, efetivamente, né? Para poder julgar melhor e mais rapidamente os processos. O custo de um processo no CRPS, pasmem, custa R$140, e na Justiça R$3.800. Então, costumo dizer que vale a pena investir em estrutura para desjudicializar a Previdência, em estrutura do CRPS, para desjudicializar a Previdência. E por mais que alguém possa dizer em 18 meses, se investir agora demora 18 meses para julgar, eu digo que não. Se investir agora, o CRPS já teve um prazo de 6 meses em todas as instâncias, junto às câmaras e até o Conselho Pleno, que seria uma terceira instância, e esses 6 meses podem voltar. É uma resposta rápida que, por vezes, é muito maior que até o Judiciário. O GEF, agora, com a questão da mitigação da delegação, né, da competência delegada, e vai receber muito mais processos, e com certeza o quantitativo de meses aguardando a decisão no GEF vai aumentar muito mais, e eu tenho certeza que um aumento na estrutura do CRPS vai trazer uma desjudicialização maior, porque é o que diz a Estratégia Nacional de Desjudicialização Previdenciária, assinada em 2019 pelo ministro Paulo Guedes, os presidentes de tribunais superiores, já disse assim também o TCU em 2017, no acordo de pleno, e já disse também o próprio CNJ, com relatório ano passado, dizendo que o fortalecimento da Previdência na questão da celeridade das concessões, se sim ou se não, como disse o Leonardo, né? Conceder para quem tem direito e não conceder para quem não tem, e cessar as concessões fraudulentas, né? Que não são poucas, nós teríamos, então, um melhor cenário. Então, questões que advogados desconhecem em relação ao Conselho, além do recurso ordinário na Junta e o especial na Câmara, é o pedido de uniformização de jurisprudência ao Conselho Pleno, as reclamações ao Conselho Pleno quando as decisões de Câmara são não condizentes com nossos denunciados, que vinculam os conselheiros do CRPS, e nós estamos buscando alterar o regimento interno para a criação da súmula vinculante, em comum acordo aí com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, uma súmula vinculante assinada pelo ministro da Economia, para que tenha uma vinculação ampla em toda a administração pública, essa súmula vinculante que já tem o CARF também editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CRPS conhecido aqui dos auditores da Receita Federal, quando julgava o custeio, na verdade, das contribuições previdenciárias, e depois passou para o CARF lá em 2007, ok? Com a Lei 11.457 de 2007. Bom, para finalizar minha fala, nós estamos implementando tecnologias, o orçamento está curto, estamos aproximando em convênios com as confederações de empresas, para que elas façam uma parceria conosco através de acordo de cooperação. Já existe um lead case para isso, do Conselhinho do Sistema Financeiro Nacional, que tem esse apoio financeiro das confederações, e está sendo desenvolvido para eles um aplicativo. Então, para nós também teremos nosso aplicativo CRPS 5.0, que terá uma inteligência artificial, a MIA terá encaminhamento de peças, recursos, documentos até antes do julgamento do recurso na Junta ou na Câmara, estatísticas, um Fale Conosco,
terá acompanhamento jurisprudencial, terá também acompanhamento processual com o sistema PUSH igual na Justiça. Já desenvolvemos isso nas especificações, já era para ter sido empenhado ano passado, mas por questão contratual, que nós estávamos pedindo apoio para o INSS, para usar o contrato do INSS, então acabou tendo uma questão aqui e ali e não avançou. Mas veja, o CRPS precisa dessa estrutura também, de ter um orçamento próprio, de ter uma estrutura de TI própria, para poder fazer valer as suas necessidades junto à sociedade. E já que não foi possível isso por questões administrativas, a gente reconhece todo o esforço do secretário especial, nosso amigo Bruno Bianco, de nos ajudar, agradecemos ao presidente Leonardo Rolim e nos auxiliar também na